Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é só para explicar para vocês o conceito mais complicadinho dessa semana. Tá? O resto é bem teórico, então eu vou deixar para vocês conferirem no material. Mas para fazer a tarefa, vocês vão precisar disso aqui. E como eu acho que é um pouco complicado de entender só pelo material escrito, eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá? Então, essa parte do material é a que consta lá como sobrecarga, tá? Na parte 2 de orientação a objetos. O que significa isso? É importante notar aqui que sobrecarga em outras linguagens tem outro significado, tá? No PHP, eles usam para definir esse recurso que a gente vai usar aqui. O que é esse recurso? No que ele consiste? Ele é um modo de definir um comportamento para a classe para quando o programador tentar acessar uma propriedade dela que não existe, em vez de dar erro, eu quero gerar algum outro comportamento, alguma outra resposta. Ou quando eu quiser alterar o valor de uma propriedade do objeto e essa propriedade não existe, eu também posso definir um comportamento padrão para acontecer nesses casos. Então, por exemplo, se eu criar aqui um objeto da classe teste e tentar ler a propriedade oi, a gente tem um erro aqui, um notice, né? Ele está me dando, e a propriedade de oi não existe, certo? Então, qualquer propriedade que eu tentar acessar aqui sem existir, ele vai me dar aquele notice. Não chega a ser um erro, né? Porque ele considera que é uma propriedade vazia. PHP tem muito disso, né? Se tu tenta acessar uma variável que não existe, ele considera, na verdade, como vazio. Não dá um erro, propriamente dito. Tá, mas e se eu quiser que tenha uma resposta sempre que eu chamar uma propriedade que não existe, eu quero ter uma forma de tratar isso. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, aí que entram esses que o PHP chama de sobrecarga, né? Que são os métodos mágicos. Lembrando que métodos mágicos são todos esses que começam com dois underlines. Tá? Então, a gente tem o método mágico get, que ele recebe como entrada o nome da variável que está sendo tentando ser acessada, mas que não existe. Então o que vai acontecer? Todos esses métodos mágicos, né, esses que tem underline, underline, eles são eventos, na verdade, né? Então eles são disparados automaticamente em determinadas situações. Assim como o construtor é disparado quando cria um objeto, o get ele vai ser disparado quando tenta acessar o valor de uma propriedade que não existe, tá? Então ele recebe aqui o nome da propriedade que está sendo acessada e eu posso fazer alguma coisa. Vamos fazer o mais básico aqui, por exemplo. A propriedade nome var não existe. Vou rodar de novo. Ó, não deu notice, porque dessa vez, apesar da propriedade tchau não existir, eu tinha o get. Então ele foi lá e executou sem me dar nenhum aviso. E ele mostrou aqui, a propriedade tchau não existe. Então notem que nome var é tchau, é o nome da variável que eu tentei acessar. E eu posso usar isso de diversas formas. Então, só dando um exemplo aqui, chega a ser um pouco parecido com o que vocês vão fazer na tarefa, tá? Só que na tarefa vocês vão puxar do banco. Eu vou fazer direto um array aqui na classe. Fazer private arr igual. Vamos fazer um array associativo aqui. Então, lá, nome fulano, idade 20, endereço. Na verdade, aqui no PHP poderia ser endereço, tá? Que o PHP
Até nome de variável ele aceita caracteres especiais. Endereço UA. Fechou. Só conferir se não tem nenhum erro de sintaxe. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero que quando a pessoa tentar acessar uma propriedade que não existe, ele procure neste array aqui, pela chave. Então eu vou fazer o seguinte. If array key. Acho que nem vou fazer ele testar, eu vou fazer ele printar direto. Vamos simplificar. Echo ARR. Aliás, this, né? PHP sempre tem que ter o this. This ARR. Qual chave que eu vou tentar acessar nesse array? Vai ser o nome da variável. Só que em vez de echo aqui, eu vou dar um return, tá? Que daí quer dizer que tudo que eu tentar ler, variáveis que não existem, ele vai retornar isso aqui no lugar. Tá? Então, o que eu tô dizendo para ele aqui? Se eu tentar acessar uma variável x, ele vai ver aqui que não tem x, ele vai procurar no array, arr, se tem algum índice x. Tá? E vai mostrar. Nesse caso aqui não tem, ele vai mostrar vazio. Vamos testar aqui. bjx undefined index x. Tá? Então ele está dizendo que não existe um índice x neste vetor aqui. Tá? Ele deu o erro nessa linha aqui justamente. Note-se, na verdade, né? Bom, se eu não quiser que apareça o note, eu posso fazer um if aqui. If array que exists nome var. O array que exists. Não lembro qual é que é a ordem dele, se é primeiro o vetor. Vamos tentar assim. Então, se nesse array existe nome var, então eu retorno isso. Se não, eu retorno null. PHP nem tem null. Tá, em maiúsculos aqui. Vamos ver agora. Tá. Aqui faltou this. De novo. Ele esperava que o segundo parâmetro... Tá, eu inverti aqui. Ele esperava que o segundo parâmetro fosse um vetor. Então aqui é primeiro o nome da chave que eu estou procurando. E depois é o vetor. Vamos de novo. Pronto, não mostrou nada, porque o que aconteceu? Eu pedi para procurar a variável x, ele entrou aqui no get, ele viu se existia no vetor x, não tinha, ele veio para o else, retornou nulo. Nulo, quando a gente dá echo, não aparece nada. Então tá certo. Agora, se eu colocar aqui uma propriedade que existe naquele vetor arr, tipo nome, o que vai acontecer? Ele mostrou fulano. Tá? Então, apesar do obj não ter a propriedade nome, eu consegui fazer por baixo dos panos aqui uma funcionalidade que dá um retorno mesmo quando a propriedade não existe. Tá? Isso aqui é o get, então. Eu posso usar para qualquer um ali, né? Se eu usar a idade também vai aparecer ali o 20. Tá? Isso é só um exemplo de uso, tá? Não é que o get serve para extrair coisas de arrays. É só que essa é a funcionalidade que eu quis que ele fizesse aqui. Tá? Que ele implementasse. Então, sempre que ele não encontra o valor, ele busca no array. Isso é o get. Vamos ver então o set. Que o set agora, se eu quisesse, por exemplo, trocar a idade. Idade recebe 15. Ele não deu erro nem nada, né? Deixa eu botar um eco aqui de novo. Ele vai mostrar o... Ele vai mostrar o 15 para o 2015. Não, mas tá certo, é porque ele mostrou o 20 aqui de antes e o 15 depois, que estão grudados aqui. Né? Tá. O que aconteceu aqui? O PHP, de novo, sempre que não existe
uma propriedade no PHP, ele faz o possível para te atender de qualquer forma. Eu não sei porque ele tem essa versão a dar erros, né? Então eu tentei acessar a propriedade idade que não existe, tentei alterar ela. O que que aconteceu na verdade? Ele criou a propriedade. Eu vou dar um print R aqui no obj, pra gente ver. Tá lá, ó, idade 15. Então quando a gente tenta alterar o valor de uma propriedade que não existe, um objeto, o PHP por padrão cria a propriedade e bota o valor lá, tá? Mas eu quero alterar isso. Eu quero que em vez disso, ele grave o valor naquele vetor, da onde eu estava tirando com o get. Vamos fazer análogo aqui. Function set nome var e valor, tá? Então essa função aqui ela tem duas entradas, porque tu precisa saber qual a variável que está sendo alterada e qual o valor que eu estou colocando lá. O que que eu quero que aconteça nesse caso? Eu quero que no this arr no índice nome var recebe o valor. Então o que vai acontecer agora é o seguinte, eu estou tentando alterar a idade, não existe, o PHP vai disparar a função set, nome var vai receber idade, valor vai receber 15. Então ele vai lá no array, no índice idade, e vai colocar o valor 15. Ou seja, ele vai vir aqui e vai botar 15 no lugar do 20. Vamos rodar de novo, ver como é que fica. Ó, não deu erro nenhum e idade não está aqui mais. A gente tem dentro do array, tá? Que era o que já tinha. E notem que ele alterou para 15. Funcionou exatamente como esperado. Agora, propriedade, idade direto do objeto teste aqui não tem mais. Agora a gente tem só aquele ARR que é privado e que dentro dele sim tem a idade valendo 15. Tá? Então eu consegui, digamos, com essa função sept, eu interceptei, né, essa atribuição aqui e defini ali para o PHP o que ele tem que fazer. Ok? Então isso aqui é para tratar propriedades que não existem no objeto, tratar de forma dinâmica. Tá? Então essa era a parte mais complicadinha ali da matéria dessa semana e que vocês vão precisar para a tarefa que também é complicadinha. Vocês notem que inclusive eu dei um prazo de 2 semanas para ela. E ela tem peso 2. Tá? O que vai mudar para vocês ali é que esse ARR que eu botei fixo aqui, no caso de vocês não vai ser fixo. Vai ser conforme está lá no enunciado, vocês vão ter um método find first, em que a pessoa informa uma tabela e uma condição para ser buscado. Vocês vão retornar uma linha do banco, conforme as condições que foram passadas para o método. E esta linha que foi retornada do banco é que vai virar o array interno aqui, privado de vocês. E é dele que vocês vão ler e vão escrever tudo no get e no set. Então, por exemplo, se vocês têm uma tabela no banco de dados, que é pessoa, e pessoa tem, vamos supor que são esses mesmos campos aqui, nome, idade e endereço. No objeto, na classe que vocês vão criar para a tarefa, essa classe, ela não vai ser fixa para essa tabela pessoa de vocês, tá? Ela tem que ser agnóstica à tabela de vocês. Ela tem que funcionar com qualquer tabela. Então não pode botar nada fixo no código. O que vai acontecer? Quando vocês derem find first na classe que vocês vão criar, ela vai fazer um select lá no banco e vai buscar dados conforme ali a condição que a pessoa pediu via programação, né? Depois que instanciou o objeto. Daí, digamos que eu pedi lá, me traz da tabela pessoa onde a idade é maior que 18. Beleza, ele vai trazer, digamos que lá no banco tem o fulano com idade 20, rua A. Ele vai retornar isso, vai retornar uma linha do banco, né, quando vocês derem o fetch, MySQL fetch a sock, e vocês vão guardar nessa variável. Então, quando eu tentar acessar aqui, por exemplo, obj idade,
mesmo a minha classe MySQL que vocês vão criar, ela não tendo a propriedade idade, ela dinamicamente vai conseguir puxar dessa linha que vocês carregaram e vai ler lá a idade 20. Então, digamos, é uma espécie de classe mutante, né? Vocês vão fazer um SQL e essa tabela vai absorver os dados retornados pela consulta de vocês. Essa tabela não, eu disse tabela, né? Não, essa classe, o objeto de vocês vai absorver os dados que vocês consultaram no banco, tá? Então, se a tabela agora não é uma tabela pessoa, é uma tabela produto. Daí tem lá na tabela produto tem quantidade. Na hora que eu fizer aqui echo obj quantidade, vai funcionar. Porque ele vai tentar no get que vocês vão implementar, vocês vão puxar desse array e vai ter ali um índice que é quantidade, porque na tabela do banco tem quantidade. E no método find first que vocês vão implementar, vocês estão puxando essas informações do banco e colocando aqui no RR. E é daí que vai vir o quantidade. Tá? Eu sei que é um pouco, talvez muito, não sei, confuso. Se vocês não entenderem, fiquem à vontade para me procurar. Eu explico aí para quem tiver com dúvidas ainda, tá? Não tem problema. Então, espero que tenha ficado entendido aqui o conteúdo. Acredito eu que esteja mais fácil de entender a matéria do que a tarefa, talvez. Mas é porque a gente vinha fazendo tarefas bem mais simples até agora, né? E essa é um pouquinho mais complicada. Mas se vocês forem ver ali no enunciado, ela tem passo a passo. É só vocês não se preocuparem em lerem aquilo tudo de uma só vez, que, claro, vai parecer uma coisa de outro mundo. Não é. Vejam item por item, façam um, depois que conseguir fazer um, passem para o próximo. Vocês vão ver que isoladamente cada coisa ali é bem simples. Ok? Então qualquer coisa me procurem. Até mais.